Boa tarde, meus queridos alunos, meus queridos pais, que acompanham o seu filho nessa maratona de estudos. Desejo tudo de bom, uma semana de estudos abençoada para vocês. Vamos lá? Vamos para mais uma atividade, números e operações. Vamos para revisões. O conteúdo é subtração com números naturais, compreensão das 4 operações e seus significados. A habilidade é compreender diferentes significados das operações envolvendo números naturais. Vamos lá, hora de estudar. Vamos rever aí, O conjunto dos números naturais é representado pela letra maiúscula N, e estes números são construídos com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? Observe como representamos o conjunto N. Então, vamos lá. N é igual, vamos lá, aí tem o símbolozinho, de chave,
0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ok? Então, tem 10, 11 e assim sucessivamente. O conjunto dos números naturais pares é igual 0, 2, 4, 6, ok? 8 e assim vai. São todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, esses números com essa terminação são os números pares. Então, relembrando, né, o conjunto dos números naturais, eles são formados por números pares e por números ímpares. Então, nós já vimos os números pares, agora nós vamos ver os números ímpares. Então, os números ímpares são todos os números terminados em 1, 3, 5, 7. Então, eu tenho aí número 1, representando essa menina, número 3, 3 criancinhas e o número 5, 5 crianças, para exemplificar que os números ímpares são terminados em 1, 3, 5 e 7, ok? E sucessivamente. Então, vamos prosseguir aí com o nosso processo de revisão. Tá? Revisão é muito importante, a gente precisa sempre ficar voltando para relembrar os conteúdos, que vai ser a nossa base para o próximo conteúdo, tá? Então vamos aí, eu trouxe aí o conceito de subtração. O que é a subtração? Consiste em subtrair dois ou mais números, tendo um outro número como resultado. Então nós lemos aí os termos da subtração, né? Minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Então, coloquei aí um exemplo bem simples, né? 5 menos 3. Então, o símbolo da subtração está aí em destaque. O 5 vai ser o minuendo, o 3 o subtraindo, o 2 vai ser o resto ou a diferença. Vamos prosseguindo aí nossos estudos. O conjunto de números naturais é infinito, tá bom? Todos possuem um antecessor, né, que é o número que vem anterior, e um sucessor, que é o número que vem posteriormente, exceto o número 0. Então, assim, o antecessor de 1 é o 0 e o seu sucessor é o 2. O antecessor de 2 é o 1 e o seu sucessor é o 3. Então, beleza. O antecessor de 3 é o 2 e o seu sucessor é o 4. O antecessor de 4 é o 3 e o seu sucessor é o 5. Então, nós temos uma imagem, né, só para ilustrar, para mostrar para vocês a ideia de que os números naturais, eles são infinitos. Mas para que servem esses números? Então, a função dos números naturais é contar e ordenar. Nesse sentido, vale lembrar que os homens, né, antes de inventarem os números, tinham muita dificuldade em realizar a contagem, né, e a ordenação das coisas. Então, vamos praticar um pouquinho. Vamos lá, vamos exercitar. Primeiro item. Gustavo tem 160 figurinhas. Seu primo tem 42 a menos. Quantas figurinhas tem o primo do Gustavo? Aí tem as alternativas, né? Vamos lá. Letra A, 120. Letra B, 180. Letra C, 118. E letra D, 115.
Item 2. Numa fábrica de bolas foram feitos 2,5 de bolas. Foram vendidas 185. Quantas ainda restam? Alternativa A, 56. Alternativa B, 65. Alternativa C, 75. Alternativa D, 55.
Item número 3. Um sorveteiro recebeu 1.610 sorvetes para vender. Vendeu 1.207 sorvetes. Com quantos sorvetes o sorveteiro ficou? Alternativa A, 403. Alternativa B, 423. Alternativa C, 450. Ou alternativa D, 385.
Então, beleza, eu vou deixar agora uns minutinhos aí para que você possa calcular, tá bom? Deixar um tempinho para você calcular para a gente fazer junto daqui a pouquinho. Agora sim, agora vamos responder. Gustavo tem 160 figurinhas. Seu primo tem 42 a menos. Quantas figurinhas tem o primo do Gustavo? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai identificar os valores, né? 160 e depois a menos. Nós vamos utilizar a subtração. Então, continuando aí. Gustavo tem 160 figurinhas, seu primo tem 42 a menos. Então, quantas figurinhas tem o primo de Gustavo? Então, na verdade, você vai colocar lá, né? 160 menos 42. Então, vamos armar. Primeiro, a gente arma, né? O 160 menos o 42. Lembrando que você vai colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, tá ok? Não esqueçam de armar direitinho para não alterar o resultado. E depois nós vamos lá, vamos subtrair. 0, eu posso tirar 2? Não posso, eu vou precisar pegar uma dezena emprestada, ok? Então, 6 vai me emprestar 1, vai ficar valendo de 5. Então, fiquei com 10 menos 2. 10 tirando 2, o que eu vou ter? Eu vou ter o 8, ok? 8, beleza. Agora, o 5, para tirar 4, eu vou ficar com 1, tá bom? E 1, não vou tirar nada, vou continuar com 1, tá bom? Então, eu consegui aí, ó, obter o resultado 118. Então, analisando o nosso gabarito, nós vamos ficar ali, ó, com a letra C, 118. Vamos lá, item número 2. Numa fábrica de bolas, foram feitos 250 de bolas. Foram vendidas 185. Quantas ainda restam? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai armar. Então, beleza. Primeiro eu volto lá no probleminha, né? E vou identificar os valores. Ó, 250, né? 250 e depois 185. Então, vamos lá. Vamos transformar. Vamos visualizar aí, registrando em números esse probleminha. Então, 2 centenas, né? 2 centenas, uma centena 100, 2 centenas, 200, ok? Mais meia, né? Meia centena, quanto que dá? Uma centena 100, meia centena 50. Então, 200 com mais 50, ó, 0 com mais 0, 0. 5 com mais 0, 5. 2 com mais nada, 2. Então, 2 centenas e meia, eu achei aí 250, ok? Maravilha, achei 250. O que eu faço com esse 250? Vamos lá. Eu vou armar a minha continha, né? Vou subtrair a quantidade que foi vendida. Então, de 2 centenas e meia, foram vendidas 185. Então, vou colocar lá 250 menos 185, ok? Então, vamos. 0, eu posso tirar 5? Não posso, eu vou precisar pegar uma dezena emprestada, ok? Vou pegar com o 5. Então, 5 menos 1 vai ficar valendo de 4. E, onde era o 0, eu peguei uma dezena, então vai ficar valendo de 10. Então, 10 menos 5 vai ser igual a 5, ok? 10 menos 5 vai ser igual a 5. Registra aí. 4 menos 8. Não posso, né? Porque o 4 é menor. Vou precisar pegar mais uma dezena emprestada. Então, vou pegar com o 2, ó. 2 dezenas. Vai emprestar uma, vai ficar valendo de 1, ok?
Então, eu tenho ali, ó, com mais uma dezena, 14, ok? Então, vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 14 menos 8. Vamos lá? Vai ser igual a 6, ok? 1 menos 1, 0. Então, eu já consegui achar aí, ó, o resultado. 65. Vamos procurar lá no gabarito. Gabarito é a letra B, ok? Se acertou, quem tá acertando aí, comenta, tá? Vamos ao item 3. Um sorveteiro recebeu 1.610 sorvetes para vender. Vendeu 1.207. No caso, 1.207 sorvetes. Com quantos sorvetes o sorveteiro ficou? Com quantos sorvetes o sorveteiro ficou? Então, vamos lá. Tem as alternativas, né? 403, 423, 450 e 385, que é a alternativa A, B, C e D. Então, você vai fazer a subtração. Primeiro, você vai registrar lá. Vamos armar essa continha aí. 1.610, ok? Escrevam aí. Menos, vamos lá. Quanto que ele vendeu? Menos 1.000. Vamos lá. Quanto que ele vendeu? 1.207, ok? Traço de fração, sinal de menos. Então, vamos lá. 0, eu posso tirar 7? Não posso, né? O que eu vou fazer? Vou pegar uma dezena emprestada, ok? Ali só tinha uma, vai me emprestar, ela não vai ficar com nada, vai ficar com 0. Então, me emprestou uma dezena, ó. Ok? Então, onde era 1 vai ficar 0, porque ela só tinha uma e me emprestou. Então, 10, né? Fiquei com uma dezena. 10 menos 7 vai ser igual a 3. Muito bem, 3. Ok? 0 menos 0 vai ser igual a 0, né? Eu tenho 0. Tiro 0, fica com 0. 6, vou tirar 2, é igual a 4. 1, para tirar 1, vai ser 0, ok? Então, 403, vamos procurar lá no gabarito, se tem alternativa. 403 vai ser a letra, vamos lá, quem acertou aí? 403 é a nossa letra A, tá joia? Beleza, nossa letrinha A. Vamos ao grande resumo, né? O resumão da aula de hoje de revisão. Inicialmente, nós vimos sobre a subtração, o símbolo da subtração, como que eu leio, né? Que eu leio menos. Vi os termos da subtração, minuendo, subtraindo, resto ou diferença, tá? Vimos aí a questão da subtração em forma de revisão, destacando aí o símbolo para vocês, o símbolo da subtração. Eu leio como menos, tá joia? Aí eu coloquei uma operação, 5 menos 3 igual a 2. O 5 representa o minuendo, o 3 o subtraindo e o 2 o resto ou diferença, tá joia? Beleza, nosso resumo do conteúdo. Vamos lá, vamos continuar aí, resumindo. Vimos também sobre os números naturais, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E descobrimos também que ele é infinito, tá joia? Então, vamos lá, continuando aí. Vimos também que os números naturais, eles possuem um antecessor e um sucessor, tá joia? Fiquem atentos aí. O antecessor, que vem antes, né? E o sucessor, que vem depois, que vem posterior.
Lembrando só que o número 0 ele não possui o antecessor, tá? Ele só possui o sucessor, é o único número. Os outros todos têm. Então, esse foi o resuminho, né, da aula de hoje. Então, agora eu vou deixar vocês com mais um pouquinho de revisão, tá? De divisão, para entrarmos nas atividades 1 e 2 desta semana. Tá joia? Bons estudos, faça com atenção. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje é sobre nunca mais errar uma divisão na vida de vocês. Aí você pode pensar, mas eu sei fazer divisão. Será que sabe mesmo? Tá? A questão da divisão é o seguinte, quando a gente aprende a divisão, a gente aprende várias regrinhas. Então a gente depara com a situação, tem essa regrinha. Se acontecer aquela outra coisa, tem outra regrinha. Então no meio de tantas regras, a gente acaba se perdendo e acaba esquecendo essas regras, e aí é o que faz muita gente, mas é muita gente mesmo, errar a divisão, tá? Então, vou fazer esse vídeo com vocês e vou dizer para vocês que divisão não precisa de tantas regras, tá? É um processo muito simples, tá? E vou contar para vocês onde está o maior erro da divisão. Então, vamos embora. Eu tenho aqui 3 exemplos, tá? E vamos fazer o primeiro. Então, eu vou resolver a primeira divisão aqui com vocês. Então, como a gente resolveria essa divisão? Vou começar pegando o 19, 19 dividido por 6. O que mais se aproxima é o 3, 3 vezes 6, 18. 19 menos 18, sobra 1. Desce o próximo número, desci o 2. 2 vezes 6, eu sei que é 12. Então, 12 menos 12, não sobra nada. Descendo o próximo número, que é o 4. O 4 é menor que o 6, não dá para dividir. Então, o que a gente faz? Desce o próximo número, 8. Agora deu. Então, 8 vezes 6, 48. 48 menos 48, 0. Tem mais um 0 para descer, ele vai para lá. Certeza que essa divisão tá certa? E muita gente resolve essa divisão dessa maneira. E aí, sinto muito informar para vocês, mas essa divisão está errada, tá? E eu vou mostrar agora para vocês o porquê que essa divisão está errada. O maior problema da divisão, que eu falei para vocês, são as várias regrinhas. Então, eu vou resumir toda a divisão aqui com vocês em 2 regrinhas. Desceu um número, divide esse número. Então, desce um número, divide. Desce um número e divide. Desce outro número e divide. Então, é esse o processo. Acabou os números para descer, vírgula no quociente e acrescenta zeros. E aí vale a mesma ordem. Acrescenta um 0 e divide o número. Acrescenta um 0 e divide um número. Aí você pode pensar, mas quando o número é menor eu não consigo dividir. E é aí que está o erro, tá? O maior erro da divisão é esquecer que a tabuada começa pelo 0. Tá? Então, quando a gente vai montar a tabuada para resolver a divisão, eu preciso lembrar que ela começa pelo 0, tá? Então, é esse o X da questão. É esquecer do 0, esquecer que a tabuada começa pelo 0. E é isso que faz muita gente errar a divisão, tá? Então, se eu estou dividindo um número por 6, eu preciso saber a tabuada do 6. Então, eu preciso saber que eu vou começar por aqui. 6 vezes 0... 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. E aí eu vou fazendo a medida que eu for precisando, tá? Então, por agora tá bom. Então, vamos lá. A gente começa a divisão pegando um número maior do que tá aqui, tá? É só por questão de praticidade mesmo. Então, vou começar aqui pelo 19. Até aí, ok. O número vezes 6 que mais se aproxima do 19 é o 6 vezes 3, que é 18. Porque se você for pegar o 6 vezes 4, vai dar 24 e aí vai passar. Então, quando o número passa, a gente pega o número anterior. Então, coloco o 3 no quociente. 3 vezes 6, 18. E aí, eu vou fazer a subtração. 19 menos 18 vai sobrar
1. Vou descer o próximo número. Então, agora lembra da regrinha. A única regrinha que a gente precisa saber. Desce um número e divide. Vou descer o 2, agora eu vou dividir o número. Que número vezes 6 se aproxima de 12? Ó, eu tenho 6 vezes 2, que é exatamente o 12. Então, vou colocar um 2 aqui. Vou trazer a resposta para cá. 2 vezes 6, 12. Coloco aqui e faço a subtração. 12 menos 12, 0. Continuando na mesma ordem. Vou descer mais um número. Vou descer agora o 4. Quando eu desço 4, eu preciso dividir o 4. Aí que vem a pergunta que todo mundo faz. Mas o 4 dá para dividir? Sim, o 4 dá para dividir por 6, porque a minha tabuada começa pelo 6 vezes 0, tá? Se você olhar 6 vezes 1 é 6, ele vai passar. Então, se o 6 vezes 1 passa, eu tenho que pegar um número anterior. E quem é o anterior de 6 vezes 1? O 6 vezes 0, tá? Então, o número vezes 6 que mais se aproxima de 4 é o 0. Então, 6 vezes 0. E é aqui que vocês erram, tá? Porque, como eu tinha feito com vocês, a gente desceu o 4, dá para dividir, a gente sucessivamente desce o 8. E eu não posso fazer isso. Desci o 4, eu vou dividir o 4. Então, eu uso 0. 0 vezes 6, 0. Vou fazer a subtração do mesmo jeito. 4 menos 0, 4. Então, depois que eu divido o 4, eu desço o próximo número. Então, vou descer o 8. Que número vezes 6, que vai dar 48? Então, se vocês continuarem aqui, o 6 vezes 8 é exatamente 48. Então, eu coloco 8. 8 vezes 6, 48. 48 menos 48, 0. Aí, eu vou descer o próximo número, que é o 0. Ah, desce o 0, leva ele para lá. Mas por que eu vou descer o 0 e vou levar ele para lá? Por que eu não fiz isso com o 4? Por que eu não faço isso com outro número que eu desço? Tá? Mais outra regrinha desnecessária. Por quê? Se você sabe que todo número que desce você tem que dividir, já é suficiente. Você não acabou de descer o 0? Então, você vai dividir o 0. Que número vezes 6 que vai dar 0? O 0, tá? E aí, 0 vezes 6, 0, menos 0 vai dar o 0, tá? Então, eu não preciso colocar a subtração aqui. Mas o que eu fiz? Só desci número por número e fui descendo o número e dividindo, tá? Então, a resposta dessa divisão não é o que a gente tinha feito primeiro. 3.280. Na verdade, é 32.080, tá? Então, esse 0 aqui faz muita diferença. Então, não esqueçam, a tabuada começa sempre pelo 0, tá? Vamos para o próximo exemplo. Vou dividir 123 por 12. Então, vou montar a tabuada do 12. Então, eu começo pelo 0. 12 vezes 0, 0. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36. Então, vou parar por aqui. Se precisar de mais alguma, eu faço depois. Vou começar aqui pegando dois números, tá? Que vai ficar igual ao 12. Que número vezes 12 se aproxima de 12? É o 12 vezes 1, que é exatamente o 12. Então, 1 vezes 12, 12. Trago para cá e faço a subtração. 12 menos 12, 0. Vou descer o 3. Se eu desci o 3, eu vou dividir o 3. Qual é o número vezes 12 que mais se aproxima de 3? Então, você já sabe que 12 vezes 0 é 0 e é o que mais se aproxima do 3. Então, eu coloco um 0 aqui. Então, 0 vezes 12, 0. Vou fazer a subtração do mesmo jeito. 3 menos 0, 3. Não tem mais número para descer. O que a gente faz agora? Eu simplesmente coloco uma vírgula no quociente e acrescento um 0. Então, a partir de agora, a única coisa que eu vou fazer é acrescentar o 0. E acrescento um 0 de cada vez. No quociente, eu não faço mais nada, tá? Eu só coloquei a vírgula aqui, que é que eu tô dizendo. Agora eu vou começar a acrescentar os zeros. Ou seja, não tem mais número para descer. Então, a vírgula tá aqui por isso. Então, agora, vamos dividir. Qual é o número vezes 12 que mais se aproxima de 30? É o 2 vezes 12, 12 vezes 2, que é 24. Então, 2 vezes 12, 24, ele vem para cá, subtraindo. 30 menos 24, sobra 6.
Preciso continuar dividindo, só vou acrescentar um zero aqui. Acrescentei um zero, vou dividir, tá? Então, continuando a tabuada do 12 aqui. 12 vezes 4, 48. 12 vezes 5, 60. Então, cabe o 5. 5 vezes 12, 60. 60 menos 60, 0. Então, vocês estão vendo que a única regrinha que eu estou usando para resolver as divisões é essa. Desce um número e divide, ou acrescenta um zero e divide. Então, para fazer qualquer divisão, essa é a única regrinha que precisa. Eu não preciso de mais nenhuma regrinha, tá? E o último exemplo aqui também causa muita confusão, tá? Eu tenho 1 dividido por 40, então eu já sei que eu vou precisar da tabuada do 40. Então, vou fazer aqui no cantinho. Começando por 40 vezes 0, que é 0. 40 vezes 1, 40. 40 vezes 2, 80. Vou fazer até o 2, se precisar mais eu faço. E aí, eu tenho 1 dividido por 40, tá? Então, vocês já sabem que 40 vezes 1 vai passar, então eu vou colocar o quê? 40 vezes 0, tá? E aqui entra outra regrinha, tá? Que também é desnecessária, que é o quê? Só tem um número para dividir e ele é menor. O que a gente faz? Aí a gente aprende o seguinte, coloca um zero junto com 1 e 0 e vírgula no quociente. Então, assim, a gente acaba com o tempo fazendo mecanicamente, mas o porquê dessa regrinha, tá? Desnecessária. A gente só vai fazer a divisão. Eu tenho 1 para dividir, o único número, vamos dividir. Qual é o número vezes 40 que mais se aproxima de 1? É o 0. 0 vezes 40, 0. 1 menos 0, 1. Eu não tenho um número para descer, o que a gente faz? Acrescentar a vírgula no quociente e vai colocando zeros. Então, a partir de agora, eu só vou acrescentar zeros. Que número vezes 40 que vai se aproximar de 10? Ah, o 10 é menor que o 40. E aí, gente, eu acabei de acrescentar um zero. Então, se eu acabei de acrescentar o zero, eu preciso dividir o 10, tá? Então, vamos acabar com essa questão de, o número não dá para dividir. Todo número dá para dividir. Então, 10 dividido por 40 tem como sim. 40 vezes 0. 0 vezes 40, 0 de novo. 10 menos 0, 10. Preciso continuar dividindo? Vamos acrescentar outro 0. Que número vezes 40 se aproxima de 100? 40 vezes 2. Porque 40 vezes 3 é 120, vai passar. Então, 2, que é 80. 100 menos 80, 20. Preciso continuar dividindo. Então, outro 0. Se você continuar aqui, 40 vezes 4, 160. 40 vezes 5, 200. Então, cabe o 5, que é 200. 200 menos 200, 0. E aí, a gente tem a resposta, tá? Então, espero ter ajudado vocês e que vocês nunca mais errem a divisão, tá? E esqueçam esse tanto de regrinha que a gente aprende. E lembrem sempre, desce um número e divide. Acrescenta um zero e divide. E o principal, a tabuada começa pelo 0, tá? Professora, o que é isso? Bem, isso é uma tabelinha que a Prof fez igualzinho ao livro de vocês, ok? Bem, vamos colocar um número qualquer aqui na unidade e esse número vai ser o 3. Eu vou colocar aqui na dezena o número 5. 5 dezenas, eu tenho o número 53. Quando eu falo de ordem, o que é isso? Ordem já te dá a ideia de organização, de uma sequência. Numa fila, por exemplo, você pode saber quem é o primeiro, o segundo, o terceiro. E aqui nos números, no caso, a gente também consegue classificá-los por ordem. A casa da unidade simples aqui, ela tem aqui a primeira ordem, na dezena eu tenho a segunda ordem, na centena da unidade simples eu tenho a terceira ordem. Quando o meu número ele vai lá para a segunda classe, vamos colocar aqui um número lá para a segunda classe, pronto. Quando o meu número vai até a segunda classe, eu posso ter aqui, a unidade de milhar.
Nesse caso aí, eu tenho um número que tem quantas ordens? Esse meu número aqui está com 1, 2, 3, 4 ordens. Eu posso dizer que o meu número 1 está na quarta ordem. Eu posso dizer que o meu número 3 está na primeira ordem. Posso dizer que o meu número 5 está na segunda ordem. E eu posso falar que o meu número 4 está na terceira ordem. Ordem não muda. O que vai mudar são os algarismos que a gente vai colocar, que depende do número que a gente escolhe. Mas quem estiver aqui na minha unidade sempre vai ser primeira ordem. Quem estiver aqui na minha dezena sempre será segunda ordem. E assim sucessivamente, ok? Bem, antes da gente entender tudo isso aqui, agora a gente entendeu o que é a ordem, certo? Tá fácil? Primeira, segunda, terceira? Fácil, fácil, né? Se meu número chegar aqui na frente, ó, você colocar mais um número aqui na dezena de milhar, colocar mais o 8 aqui na centena de milhar, 8 centenas de milhar. Bom, eu tenho um número aqui que vai até que ordem? Até a sexta ordem. O número 9 tá na quinta ordem. Fácil demais, né? Então, chega de falar de ordem, vou até tirar daqui, ó. Agora, a gente vai trabalhar com as classes. Veja, eu tô trabalhando com vocês aqui 3 classes, ok? Primeira classe, segunda classe, terceira classe. A primeira classe, ela também é conhecida como a classe das unidades simples. A segunda classe, ela é conhecida como a classe dos milhares. E eu coloquei entre parênteses 1000, porque a gente sempre lê 1000 e não lê milhares. Muito bem, a terceira classe é a classe dos milhões. Isso mesmo, classe dos milhões. Então, como que eu leio esse número aqui que está na primeira classe? Vocês repararam uma coisa? Que todas as classes têm unidade, dezena e centena? Olha só, muda um pouquinho, mas ainda tem unidade, dezena e centena. Veja que na segunda classe eu não coloco só a letra U simbolizando a unidade. Eu coloco U com M minúsculo, que simboliza unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Quando eu chego lá na terceira classe, o M é maiúsculo, porque representa milhão. Então, eu tenho a unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Uau! Que númerozão enorme! Como é difícil de ler, professoras. Certo? Errado? É muito fácil de ler, a gente vai relembrar como é que faz isso. Porém, antes da gente ver como ler, vamos lembrar aqui o que é esse negócio de unidade, dezena, centena mesmo, professora? A gente já trabalhou bastante com isso. Mas, unidade simples, eu vou contar 3. 1, 2, 3. 3 unidades simples, ok? Quando eu chego na dezena, o que é a dezena? Bom, eu posso falar que eu tenho 5 dezenas ou 50 unidades. Por quê? Cada barrinha dessa aqui tem quantas unidades aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10, 20, 30, 40, 50. Eu posso falar que eu tenho 5 dezenas, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50. Ou eu posso falar que eu tenho 50 unidades. No caso aqui, eu vou organizar assim para ficar bem bonitinho, pronto. 3 unidades, 5 dezenas. E essa casa aqui, ela é maior, hein? Essa é a casa da centena. Essa casa aqui da centena. Eu tenho uma centena só 100? Nada, eu tenho muito mais que 100 quadradinhos. Eu tenho 200, 300, 400. Nossa, é muito. Meu número 5 está na casa da dezena, por isso aqui ele está valendo 50, 5 dezenas. E meu número 3 está valendo apenas 3 unidades. Mas agora vamos colocar mais um númerozinho aqui, vamos para a segunda classe, fazer um número com 2 classes, ó. Um número 1 aqui na unidade de milhar. Será que esse número 1 é igual a essa unidadezinha aqui? Não, professora, aqui é outra classe, aqui é a classe, ó, dos ricos, ó. Aqui, ó, tô falando desse cubão aí, vocês conseguem ver esse cubão? É, tô falando desse cubão que tem 1000 unidades, por isso que é uma unidade de milhar. Aqui é uma classe, ó, chique, né? Muito bem, lembraram tudo direitinho? Entenderam unidade, dezena, centena? Lembraram o que a gente já estudou?
Então agora a gente vai treinar um pouquinho a leitura desses números, combinado? Primeira coisa, esse número tem quantas classes? Esse número tem 2 classes, primeira, segunda classe, porque a cada 3 números eu mudo de classe, ok? Esse número, então, vai até a segunda classe, até a dezena de milhar. A gente tem um jeito de falar assim, qual é a grandeza desse número? Olha, esse número vai até a dezena de milhar, então a grandeza dele é a dezena de milhar. Se esse número fosse até a unidade de milhar, fosse 2.453, então a grandeza dele é a unidade de milhar. Muito bem, é um termo que a gente usa. Mas, professora, como é que eu faço para ler? Eu me perco todo. Bom, é muito simples. Você vai ler cada classe separadamente. Quer ver uma coisa? Esquece que estamos na segunda classe. Vamos ler que número que tem aqui dentro. Esquece os outros números. Que número tem nessa classe? Aqui tem o número 12. Então, eu vou falar o número 12 e vou falar o nome da classe. Só a primeira classe, que é muito simples mesmo. Sabe aquele amigo que você tem, que você chama pelo nome, chama até pelo apelido? Ô Tonton, ô Gegel, é isso mesmo. A gente tem os apelidos quando a gente tem uma amizade íntima, né? E a gente começa a chamar pelo apelido. Não precisa falar o sobrenome, precisa? Pois é. Aí quando a gente chega assim na sala de um doutor, um médico, aí você vai falar com o doutor, doutor Luiz Alberto Mascarenhas. Uau! Aí você fala o sobrenome dele. Aqui nas classes a mesma coisa, ó. No simples aqui você não precisa falar o nome da classe, lê só o número. Quando você chega na segunda, terceira classe pra frente, aí você precisa falar o sobrenomezinho dela, tá bom? Então a gente vai falar o número e o sobrenome. Aqui a gente vai falar o sobrenome? Não. Então vamos lá. 12.000. A gente não fala, aqui a gente chama classe dos milhares, mas na hora de ler o número por extenso a gente fala 1000. Então vamos lá. 12.000. E agora a gente vai ler a próxima classe. 453. Não preciso falar o sobrenome, porque é simples. Professora, tá fácil isso, também acho. Vamos dificultar um pouquinho? Nossa, professora, 6 algarismos, uau! Vamos tentar lá, segunda classe agora. 2 classes e as duas classes estão com unidade, dezena e centena. Então, eu vou ler primeiro aqui, ó, minha segunda classe. 712.453. Não preciso falar unidade simples. Professora, não tá tão difícil. Pelo menos eu espero que não. E agora com 1 milhão? Não, com 1 milhão é muito difícil, professora. Não é não. Vamos tentar? Agora a gente vai ler o número que tem só na terceira classe. Vamos lá? 9.712.453. Olha, professora, não foi tão difícil. Vamos aumentar esse número? Vamos fazer mais difícil? Vamos. Vamos colocar um 8 aqui na dezena de milhão. Vamos ler esse número? Ó, esquece o resto, ó. Só essa parte. 89.712.453. Vamos brincar de ler agora os números? Vamos eu fazer algumas perguntinhas e vamos ver quem prestou atenção, hein? 5 unidades e 7 dezenas, o que me dá o número 75. Minha perguntinha, quantas classes tem esse número? Se você respondeu que tem uma classe só, você está certo. Segunda perguntinha, qual é a grandeza desse número? Nossa, a grandeza desse número é a dezena. Muito bem, se você respondeu que a grandeza desse número é a dezena, você está certo. E agora se eu perguntar para vocês, quantas ordens tem esse número? Se você respondeu que tem 2 ordens, você está certo. Primeira ordem, segunda ordem. E que número está na segunda ordem? O número 7. Que número está na primeira ordem? O número 5. Vamos fazer um número mais difícil? Primeira pergunta,
Que número é esse? Como eu leio esse número? Tenta aí. Se você respondeu que é 23.198, você acertou. Parabéns. Qual é a grandeza desse número? A grandeza desse número é a dezena de milhar. Muito bem, se você respondeu isso. Quantas ordens tem esse número? Se você respondeu que esse número tem 5 ordens, você acertou. Que número está na quinta ordem? Se você respondeu que é 2, você também acertou. Muito bem. Tá fácil, né? Também tô achando. Eu vou dificultar a hora do desafio. Uau, agora eu quero ver esse desafio, hein, professora? Eu quero muito ver esse desafio. Vou colocar um 0 aqui. Ó, pra complicar a vida de vocês, ó. Quero ver quem vai conseguir, hein? Vamos lá. Primeira coisa, lê esse número pra prova. Vamos ver quem acertou? Ó, vamos ler classe por classe. 457 milhões. Não tem nada aqui. 23.198. Porque aqui eu não vou falar que é da unidade simples. Vamos ler mais uma vez? 457 milhões, 23.198. Ah, não era tão difícil como parecia, né? Agora, se eu perguntar, qual é a grandeza desse número? Se você respondeu que é centena de milhão, você acertou. E agora eu quero saber, quantas ordens tem esse número? Se você respondeu que esse número tem 9 ordens, você acertou. Que número, que algarismo ocupa a 8ª ordem, hein? Número 5. Que algarismo ocupa a 4ª ordem? Número 3. Que algarismo ocupa a 3ª ordem? Número 1. Muito bem. Agora, quantas classes tem esse número? Ó, 1, 2, 3 classes. E é isso. Gente, essa é a aulinha de hoje. Acho que vocês conseguiram lembrar muita coisa que a gente estudou. Vamos à atividade, né? Primeira atividade da semana do dia 5 de outubro a 9 de outubro. Então, vamos lá. Atividade de matemática, quinto ano. Atividade 1, módulo 3. Número 1. Na garagem de um condomínio, há 8 fileiras de carros e em cada fileira estão estacionados 12 carros. Quantos carros estão estacionados nessa garagem? Então, o que você vai fazer, né? Eu tenho uma garagem, nessa garagem tem 8 fileiras. E nessas 8 fileiras estão estacionados 12 carros, ok? Então, são 8 fileiras e cada fileira estão estacionados 12 carros. O que você vai fazer? Você vai armar, né, a continha de multiplicar, porque são 8 fileiras, cada fileira 12 carros. A pergunta é, quantos carros estão estacionados nessa garagem? Então, você vai lá, vai multiplicar 12 vezes 8 e depois você vai procurar nas alternativas a resposta correta. Vamos lá, você calcula e verifica o resultado. Na opção A, são 20 carros. Na B, 24 carros. Na letra C, 64 carros. Na letra D, 96 carros.
Então, beleza, você armou a continha, multiplicou direitinho, aí obteve um resultado. Aí você vai procurar nas alternativas se o seu resultado confere, né? Se você encontra o seu resultado ali e vai marcar. Na número 2, Gustavo tem 19 figurinhas e Pedro tem o triplo do número de figurinhas de Gustavo. Ou seja, o Pedro ele tem 3 vezes, tá ok? O triplo significa 3 vezes. Então, vamos lá. Quantas figurinhas Pedro tem no total? Então, o que você vai fazer, né? Gustavo tem 19 figurinhas e Pedro tem o triplo. Então, você vai pegar 19 vezes 3, né? Vai fazer a mesma coisa, vai procurar, vai multiplicar, tem um espaço para você calcular e depois você vai encontrar o resultado, porque a questão vem com alternativas. Então, é muito legal com alternativas, porque aí você tem como confirmar o seu resultado. Você faz o cálculo normalmente e depois você procura. Então, vamos lá. Na letra A, ele disse que me deu a alternativa de 22 figurinhas. Na letra B, ele me deu de 27 figurinhas. Na letra C, 38 figurinhas. E na letra D, 57 figurinhas. Então, beleza, você calcula lá 19, né, vezes 3, ok? A tabuadinha de 3, multiplicar por 3. Achou o resultado? Procura-se para ver se é a alternativa A, B, C ou D. Aí você vai marcar, tá bom? Então, número 3. Para uma gincana da escola, as turmas do quarto e as do quinto deveriam arrecadar latinhas de alumínio para reciclagem. As turmas do quarto ano arrecadaram 5 sacos com 100 latinhas em cada um. Já as turmas do quinto ano arrecadaram 3 sacos com 97 latinhas em cada um. Então, a pergunta é, no total, quantas latinhas foram recolhidas? Então, beleza, aí eu tenho 2 operações, né, para poder realizar, na verdade, 2 continhas. Primeiro, eu vou calcular o do quarto ano, correto? Então, o quarto ano arrecadaram 5 sacos com 100 latinhas. Então, você vai colocar lá 5 vezes 100, ou 100 vezes 5, ok? Aí você multiplicou, você vai encontrar o resultado do quarto ano, tá bom? Beleza, você deixa essa resposta do lado, aguardando. Calculou do quarto ano? Deixa ali no cantinho. Já as turmas do quinto ano arrecadaram 3 sacos com 97 latinhas. Então, você vai colocar 97 vezes 3. Então, você vai multiplicar lá bonitinho, ok? Quando você terminou de multiplicar, você achou o resultado do quinto ano. Aí, a pergunta é no total, ou seja, você vai pegar o resultado do quarto ano mais o resultado do quinto ano, ok? E vai somar. Somou, aí sim você vai encontrar o total das latinhas, tá bom? Ele está perguntando o total, ele quer saber do quarto e do quinto ano. Então, legal que ele nos deu a alternativa. E você vai procurar essa soma que você fez, né, do quarto e do quinto ano. Você vai procurar lá para ver se é a alternativa A, 197 latinhas, para ver se é a B, 209 latinhas, ou a C, 785 latinhas, ou a letra D, 791 latinhas, tá ok? Achou o resultado? Você marca para ver se é A, B, C ou D. Tá show? Continuando aí. Número 4. A população estimada de Nova Lima, município brasileiro do estado de Minas Gerais, era de 92.178 habitantes no ano de 2017. Como o número de habitantes dessa cidade pode ser decomposto? Ok?
ok? Então, a pergunta tá aí. A fonte desse texto foi o IBGE Cidades, que está disponível no link abaixo, tá ok? Aí, o que ele fez? Lembra da nossa aula de decomposição? Ok? Que nós trabalhamos com o quadro valor de lugar? Então, a mesma coisa você vai fazer. Lembra que você pega o primeiro número e conta quantas casas você tem depois dele e acrescenta o 0, ok? Depois, o segundo número, o terceiro, o quarto e o quinto número, tá bom? Para quê? Para você fazer a decomposição. Então, na primeira alternativa tem assim, 9 vezes 10.000, mais 2 vezes 1.000, mais 1 vezes 100, mais 7 vezes 10, mais 8. Na alternativa B eu tenho o quê? Eu tenho 9 mais 10.000, vezes 2, mais 1.000, vezes 1, mais 100, vezes 7, mais 10, vezes 8. Na letra C, eu tenho 9 vezes 10, mais 2, mais 1, vezes 100, mais 7, vezes 10, mais 8. Letra D, eu tenho 90, mais 2, mais 100, mais 70, mais 8. Ok? Você fez a decomposição de acordo com as nossas aulas. Se você preferir, pode voltar no nosso primeiro vídeo que eu explico para vocês sobre decomposição, tá ok? Nossa primeira semana de monitoria tem um vídeo todo explicativo sobre decomposição. Você dá uma pausa nesse vídeo e volta lá para você compreender se você ainda tiver dúvida, tá bom? Que aí você vai encontrar o resultado direitinho e você vai marcar a opção correta. Número 5. A professora preparou com os alunos 45 sanduíches para serem levados a uma excursão ao parque municipal, ok? Os sanduíches foram distribuídos igualmente em 3 cestas. Quantos sanduíches foram colocados em cada cesta? Então, no caso, a professora preparou com os alunos 45 sanduíches, ok? Então, o próprio texto já nos diz, foram distribuídos, ou seja, foram divididos, ok? Então, você vai colocar lá 45 dividido por 3, tá bom? Aí você vai fazer, primeiro, para fazer a conta de divisão, você tem que fazer a tabuada de multiplicar. Vai fazer a tabuada de multiplicar por 3, vai procurar lá o número que seja igual ou menor que 4. E depois você vai prosseguir a sua divisão, tá bom? Se tiver dúvida também, já tem vídeo gravado sobre divisão. Volta lá, dá uma pausa, volta para ver as etapas da divisão. Aí, depois que você fez essa distribuição, essa divisão, você vai procurar nas alternativas. Na letra A, ela diz que são 3 sanduíches. Na letra B, 15 sanduíches. Na letra C, 45 sanduíches. Na letra D, 135 sanduíches, tá ok? Então, você arma a continha e depois você vai encontrar, depois que você fizer o cálculo, então espaço para o cálculo, você vai encontrar a sua resposta, na verdade você vai confirmar, a sua resposta através das alternativas. Aí você marca apenas uma. Número 6. Gabriel, Vinícius, Tamires e Lívia foram almoçar em um restaurante. Comeram, beberam e, ao final, gastaram R$ 86,40. Sabendo que o valor total do almoço foi dividido igualmente entre eles, quanto cada um pagou, ok? Então, a mesma coisa, você vai pegar lá o valor total, 86,40, ou seja, R$ 86,40, e você vai dividir igualmente entre eles. Então, são quantos? Gabriel, Vinícius,
Tamires e Lívia, tá ok? Então, são 4. Então, você vai pegar 86,40, R$ 86,40 e vai dividir por 4, tá bom? Eu também já expliquei sobre isso, sobre divisão com vírgula, ou você pode aproveitar e fazer a multiplicação direto, sem a vírgula, e no final você acrescenta, tá? Que foi o videozinho da nossa aula passada. Depois que você fez essa divisão, você vai procurar nas alternativas. Na A, R$ 21,00, na B, R$ 22,40, na letra C, R$ 20,00, na letra D, R$ 21,60, ok? Depois de fazer essa divisão, você vai marcar apenas uma alternativa, tá ok? Número 7. Em uma obra, um caminhão fez 4 viagens transportando 570 tijolos em cada viagem, ok? Então, em uma obra, um caminhão fez 4 viagens. Cada viagem ele transportou 570 tijolos. No total, quantos tijolos foram transportados pelo caminhão? Então, você vai multiplicar. Você vai pegar 570. Quantas viagens ele fez? 4. Então, vai ser 570 vezes 4. Observem que aí ele deixou espaço para a resposta. Então, você vai escrever, né? Fez o cálculo lá, multiplicou, encontrou o resultado e você vai responder, ó, a pergunta: quantos tijolos foram transportados pelo caminhão? Você vai colocar lá a resposta completa. Foram transportados pelo caminhão, aí X, né? No caso, a resposta que você vai encontrar de acordo com seus cálculos. Bom, faça com atenção. Se precisar, inicialmente, faça logo a tabuada de 4, se ela não estiver familiarizada, né? Se você não estiver familiarizada com ela, você faz a tabuada de 4 no ladinho, né? E volta lá com calma para você consultar para conseguir fazer esses cálculos. Número 8. Calcule os resultados. Então, eu tenho alguns esqueminhas, né, com dominó, símbolozinhos, tipo de dominó, que você vai precisar contar, né, e fazer a multiplicação. Então, primeiro, você vai contar lá. O primeiro que ele nos deu, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o primeiro são 8 vezes 1, 2, 3, 4. 8 vezes 4. Aí você vai colocar o resultado, tá bom? O próximo, eu tenho 5. 5 vezes, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 5 vezes 9. Você vai colocar o resultado. Depois, o próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 vezes 9, ok? Aí você vai colocar o resultado. Depois, 1 vezes 1, 2, 3, 4, 5. 1 vezes 5, tá? Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 vezes 9, tá bom? Então, vamos lá. Próximo. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 vezes 7. Aí você vai colocar lá o resultado. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 4, tá bom? Depois, 3 vezes 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 vezes 8. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 vezes 9, tá bom? Depois que você calculou, colocou o resultado, vamos para o número 9. Então, beleza, eu tenho uma figura, né, do Cascão e da Magali,
E o número 9 está falando assim: sabendo que o Cascão utiliza o elevador do seu prédio 5 vezes ao dia, então o Cascão utiliza 5 vezes ao dia, ok? E Magali 16 vezes, ok? Voltando lá. 9. Sabendo que o Cascão utiliza o elevador do seu prédio 5 vezes ao dia e Magali 16 vezes por semana, responda: A. Quantas vezes por semana Cascão utiliza o elevador do prédio? Ok? Então, o Cascão ele utiliza 5 vezes por dia, ok? Vamos lá, 5 vezes por dia. Quantas vezes por semana? Então, você vai pegar quantos dias tem na semana? 7, ok? Então, o Cascão ele vai 5 vezes o dia, então vai ser 5 vezes 7, beleza? A letra B. Em 30 dias, quantas vezes Cascão terá utilizado o elevador? Ok? Em 30 dias, quantas vezes o Cascão terá utilizado o elevador? Então, se ele vai 5 vezes por dia, você vai colocar lá 5 vezes 30, para você conseguir o resultado, tá? E na letra D, e Magali, quantas vezes terá utilizado o elevador em 3 semanas? 3 semanas. Sendo que a Magali, ela utiliza 16 vezes por semana. Então, vai ser 16 vezes 3, tá bom? Isso aí. Ok, vamos para a questão de número 2, né? Atividade número 2. Vamos lá. Atividade 2, número 1. João e Rui são pescadores e juntos fizeram uma ótima pescaria. João pescou o total de 15 quilos de peixe. Ó, João, né? Você que tá com rascunho já anota lá. João pescou 15 quilos de peixe. E Rui pescou cerca de 3 vezes a mais. Olha esse detalhe, presta bem atenção. Então, o João foi 15, o Rui foi 3 vezes a mais. Então, vai ser 15 mais 3 vezes 15, ok? A mais que o João pescou 15, tá bom? Isso aí. Então, agora sim você já pode fazer. Na letra A tá perguntando: quantos quilos de peixe o Rui pescou no total? Então, ele quer saber do Rui. Lembrando que o Rui foi a quantidade do João, que foi 15, e, no caso, 3 vezes, mais 3 vezes o 15, tá? Ok. Depois que você conseguiu achar a quantidade do Rui, a pergunta da letra B é o seguinte: juntos, quantos quilos de peixe João e Rui pescaram? Então, você vai colocar a quantidade do João, que foi 15, e a quantidade do Rui, que você calculou, que era 15 mais 3 vezes 15, tá ok? Show! Número 2. Número 2. A professora do 5º ano resolveu a operação a seguir: 1.350 dividido por 25. Mas durante o recreio, o aluno Inácio apagou o resultado. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que resolver novamente para encontrar o resultado, tá? O resultado, ele nos deu aí as alternativas. A, 54, B, 52, C, 50, D, 56. Beleza, então o que você vai fazer, né, para a gente encontrar esse resultado aí? Nós vamos armar a continha de dividir, né? Vamos lá, 1.350 dividido por 25. Primeira coisa que você vai fazer lá no seu rascunho
é a tabuada de 25, tá? Não precisa fazer a tabuada toda, você faz até mais ou menos uma quantidade que você vai ver que a gente vai conseguir utilizar. Por exemplo, o 13 não dá para tirar 25, que é menor, então você vai precisar 135. Então você vai multiplicar lá a tabuada, né, do 25 até achar o 135 ou menor, tá? Então vamos lá, você vai colocar 25 vezes 1, né, 25, 25 vezes 2, 50, 25 vezes 3, 75, 25 vezes 4, 100, 25 vezes 5, 125, 25 vezes 6, 150. Ó, posso parar aqui no 6. Por quê? 150 passou de 135, mas eu tenho o 125. Então, vai ser por 5, ok? Então, vai ser 5 vezes 25, 125. Vamos lá, coloca lá. 135 menos 125. O que eu vou ter? 100. Vou abaixar o zero. 100 dividido por 25, 4. 4 vezes 25, 100. 100 menos 100, nada. Então, o resultado que ele apagou, nós encontramos aí, tá ok? Vamos lá. Beleza. É só marcar, tá? O resultado que nós acabamos de encontrar. Na letra A, 54, B, 52, C, 50, D, 56. Ok? Marca apenas uma. Tem uma correta. Número 3. Heloísa resolveu o desafio matemático abaixo e acertou. Marque a resposta certa. Vamos lá. Desafio matemático. 3 vezes 10 mais 20 mais 9, ok? Vamos lá, é igual a... Então, quando você observar, né, uma expressão, ou seja, né, uma operação com uma continha, com mais de uma operação para ser realizada, você tem que observar a ordem que você vai realizar. Então, sempre que tiver multiplicação, divisão, adição e subtração, primeiro você vai fazer a multiplicação, né? A divisão, depois você vai fazer na ordem que aparecer, adição ou subtração. Então, nesse caso aí, você vai ter que resolver primeiro a multiplicação. Então, você vai colocar lá 3 vezes 10, né? Mais 20 mais 9. Então, 3 vezes 10, 30. Aí você vai colocar 30 mais 20 com mais 9. Aí você vai achar. Ou você vai achar, vamos lá, letra A, a opção que ela nos deu aqui. 30, a B, 42, a letra C, 50 e a letra D, 59, tá? Então, faz aí essa continha com essa dica que eu te dei e você vai encontrar uma dessas alternativas e vai marcar a resposta correta. Ai, que legal! Você que é do Rui, nós chegamos a fazer essa dinâmica, essa número 4, nós chegamos a fazer com um relógio em sala, tá? Muito legal. Número 4. Complete a multiplicação observando o número que está no centro do círculo, tá ok? Então, no centro, na primeira imagem, eu tenho 4 vezes, tá bom? Então, eu tenho aqui 4 vezes 1, já tá aqui, 4. Aí, você vai continuar completando. 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4, 4 vezes 5, 4 vezes 6, 4 vezes 7, 4 vezes 8, 4 vezes 9, 4 vezes 10, 4 vezes 11, 4 vezes 12, ok? Completei. Agora, a próxima, né? Que são 5 vezes. Vamos lá, 5 vezes 1, já tá aqui, ó, o 5. Aí, você vai continuar. 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, 5 vezes 5, 5 vezes 6, 5 vezes 7,
5 vezes 8, 5 vezes 9, 5 vezes 10, 5 vezes 11 e 5 vezes 12. Vamos lá, número 5. Observe o divisor, o quociente e encontre o dividendo nas situações abaixo. Então, aqui na primeira eu tenho o seguinte, eu tenho um determinado número dividido por 1 vai ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual número que dividido por 1 vai ser igual a 7? Tá ok? Depois, qual número que dividido por 4 vai ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Qual número que dividido por 4 vai ser igual a 7? É só você fazer a operação inversa, tá bom? Você vai pegar o 7 vezes 4, aí você vai achar esse número, tá bom? É só fazer a operação inversa. Então, vamos lá. Qual número que dividido por 5 vai ser igual a 7? Tá bom? Vamos lá. Depois, qual número que dividido por 9 vai ser igual a 7? Depois, qual número que dividido por 2 vai ser igual a 7? Qual número que dividido por 8 vai ser igual a 7? Depois, qual número que dividido por 7 vai ser igual a 7? Qual número que dividido por 10 vai ser igual a 7? Qual número que dividido por 3 vai ser igual a 7? Qual número que dividido por 6 vai ser igual a 7? Tá bom? É só você aplicar a operação inversa, que você vai achar os resultados corretos. Número 6. Resolva as divisões abaixo e escreva o resultado por extenso na cruzadinha. Beleza. Então, o que você vai fazer? Você vai armar lá no seu rascunho, tá bom? Essas continhas de dividir. Então, a primeira, 210 dividido por 5. Depois, 175 dividido por 7. Depois, você vai fazer 205 dividido por 5. Depois, 264 dividido por 8. Depois, 276 dividido por 6. Depois, 152 dividido por 4. Depois, 72 dividido por 6. E depois, 135 dividido por 3. Depois, 144 dividido por 9. Depois, 68 dividido por 4. Depois, 78 dividido por 3 e 54 dividido por 2, tá bom? Fez essas divisões? Aí, o resultado que você vai encontrar, a resposta vai ter que ser por extenso, tá? Deixa essas continhas armadinhas no caderno, faz uma organização para você não se perder, tá? Sugiro que você faça primeiro, antes de começar a sua multiplicação. Você vai fazer a tabuada do 2, de multiplicar, tá? Tabuada do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8 e do 9. Você fez essa tabuada de multiplicar? Aí você pode começar a fazer essas divisões consultando essa tabuada que você acabou de fazer, tá bom? Beleza. Faça com atenção. Vou deixar um trechinho, tá? Um vídeo explicativo da divisão para você relembrar, tá? Mas é só fazer com atenção, os números são baixos e você vai conseguir fazer com certeza com sucesso, tá? Olá, seja bem-vindo ao canal Prigel.
Eu tô sempre apresentando dicas e ideias para os professores. E hoje eu vou trazer para vocês dicas para os professores de matemática, para o aluno desenvolver o conhecimento dele em matemática. Pode ser para você que é pai, são jogos mais educativos para os seus filhos jogarem, né? E o professor vai mostrar como os joguinhos são. Assiste até o final, que no final tem novidade para vocês. Então esse joguinho aqui o aluno vai escolher o mais, né, para somar, subtração, divisão e multiplicação. E aí você vai escolher aqui o de somar. Dá aqui as instruções, é bem simples, vamos botar em jogar. Como que funciona? Vou mostrar aqui, ó. Então, tabuada de adição, você pode escolher aqui, ó. Se é uma tabuada com mais 1, se é uma tabuada com 2, se é uma tabuada com 3, essa é uma tabuada de mais, né? Pode ser de multiplicação, divisão aqui. Então, jogar. Como funciona? O pássaro, ele vai ser direcionado, ele tem que pegar os números sem encostar nos outros pássaros. Então, ele vai somar ali, ó. Lá em cima já tá a continha. 1 mais 3, ele tem que marcar o resultado. Pronto, para trás aqui. Então, mais 3 é quanto é? 4. Aqui é a tabuada do Dino. Então, você quer fazer qual? De adição, subtração, multiplicação ou divisão? Vamos fazer de subtração? Mais. De mais? Então, de mais de novo. Então, adição. Agora é meu filho que tá jogando, para vocês verem como é legal. Você pode escolher se é um nível fácil ou um nível difícil. Então, esse é um jogo que dá até para os maiores jogarem. Iniciar. E aí tem a continha. Heitor? 1 mais 5. Qual é a resposta? Aperta. Confirma a resposta. Você acertou. É bem fácil de somar, né? Mas podia ter sido lá de multiplicação. E dá para fazer tabuada de todos os tipos, inclusive de divisão. Gente, e a última sugestão que eu trago para vocês de matemática é o antecessor e o sucessor. Jogar aqui, onde é possível você, nível fácil também, pode nível fácil, nível difícil. Vamos lá, funciona assim. Tá as instruções aí na tela. Pule no antecessor de 41. Qual é o antecessor, Heitor? O que vem antes ou o que vem depois? Viu? Aí eu cliquei aqui no que vem antes, é o 40, né? E o gatinho pulou. Agora pule no antecessor de 97. Qual é o número que vem antes de 97? Isso, ele pulou aqui pro 96. E aí o gatinho ele vai pulando de acordo com as orientações na tela. Gente, aprender brincando é a melhor coisa. E eu espero que vocês tenham gostado das dicas.